Kim, em 2022 você gerou uma forte repercussão ao defender em debate a existência de um partido nazista, sob a lógica da liberdade de expressão. Você arrependeu daquela fala? O que você aprendeu com essa repercussão? Eu nunca defendi isso, a existência de partido nazista. Quem defendeu a liberdade de se ter um partido nazista foi o Monark. O que eu falei foi o seguinte, que a melhor maneira de você combater uma ideia, né, a mais, digamos assim, a personificação do mal, que foi o nazismo, que foi o Holocausto, é com educação, né? Porque se a gente chega num ponto em que existe um número significativo de pessoas que estão defendendo ideias nazistas, a gente já fracassou. A gente já fracassou. Se existe esse grupo, e esse grupo junta, não é meia dúzia de maluco, mas é um grupo organizado de antissemitas, de nazistas, aí o problema já está grande demais para ser combatido. Então, o que eu defendi é que as pessoas pudessem ter acesso, inclusive para entender o que aconteceu, que foi o regime nazista, ao minha luta do Hitler. Que elas pudessem estudar academicamente, né, e entender a perversidade daquilo. Você vai no Museu do Holocausto em Israel, você tem os relatos dos comandantes, dos militares nazistas, diminuindo e desumanizando os judeus. E os israelenses, os judeus, utilizam isso, crianças veem isso como uma maneira de, desde cedo, entender qual foi a crueldade do regime. É isso que eu defendo. Inclusive lá com suásticas enormes, né, mostrando a estética nazista e mostrando sapatos e livros e cabelos que eram retirados dos judeus para depois, parte disso para gerar lucro, outra parte disso simplesmente para ser incinerado. Foi isso que eu defendi. Tamirão também aqui tá pedindo para que a gente, Rodolfo, faça pergunta um pouquinho sobre o projeto do IPVA. Ah, claro. Bom, a PEC anti-IPVA que eu apresentei, né, e eu tô muito otimista porque eu consegui 220 assinaturas em 3 semanas. Só para fazer um paralelo para vocês, a minha PEC contra super salários eu demorei 2 anos, né? Essa em 3 meses eu já consegui as assinaturas. E basicamente o projeto é o seguinte, ele limita a alíquota do IPVA a 1% do valor venal do carro. Inclusive eu fiz um site, novoipva.com.br, em que você consegue calcular quanto você paga hoje e quanto você passaria a pagar no máximo, caso minha PEC seja aprovada. A minha PEC ela não diminui para 1%, ela coloca 1% como teto. Então você vai pagar de 0 a 1%. E o cálculo será feito sobre o peso do veículo, diferenciando por modalidade. Então, o caminhão que pesa muito mais, obviamente o cálculo vai ser diferenciado para transporte de carga, assim como vai ser diferenciado para transporte público. Diferenciações que já existem no modelo de hoje. E a diferenciação para carro de passeio, que é a lógica que 2 estados dos Estados Unidos, que o Japão, que alguns países europeus adotam, de que a lógica de que quanto mais pesado o veículo, maior o impacto dele sobre o asfalto. O IPVA a gente sabe que não é um tributo voltado apenas para as vias, mas no Brasil ele tem um valor abusivo, ele deveria garantir a integridade, né, que a gente tivesse estradas, que a gente tivesse ruas, que a gente tivesse rodovias decentes, não garante. A gente sabe da situação da infraestrutura no nosso país, tudo esburacado, e muitas vezes a gente paga o IPVA e ainda paga o pedágio. Então peraí, a gente está remunerando a concessionária para manter a rodovia. A rodovia tá uma porcaria, eu ainda pago IPVA e ainda pago de 2 a 4%, então eu ainda apresento, e outra coisa, né, saiu uma nota, né, do Concefaz, dos secretários de Fazenda dos estados, dizendo que eles estão com medo de perder a arrecadação para fazer políticas públicas com essa minha PEC. Primeiro ponto que eu quero colocar é o seguinte: a gente já paga muito imposto. Se a política pública tá ruim, não é por falta de imposto, é por incompetência do gestor. Segundo, eu não estou tirando 1 centavo do cofre dos governos estaduais. Por quê? Porque eu apresento fonte de compensação. Só que a fonte de compensação que eu apresento, eles não querem. Por quê? Porque não é aumento de imposto, é corte de gasto. Eles queriam que eu ou aumentasse a alíquota de outro imposto, ou criasse um novo imposto para compensar a arrecadação que eles perderam, que é a lógica do governo Lula, do arcabouço fiscal. O que eu estou promovendo é corte de gasto. Olha, a Assembleia Legislativa tem que cortar do seu orçamento, para ser uma porcentagem da receita corrente líquida compatível com o que se pratica em outros países. Não se gasta tanto com o Congresso Nacional, com assembleias legislativas, tanto quanto no Brasil. Outro ponto, o governador e o presidente da República vão também ter uma limitação com base na receita, uma porcentagem da receita, com publicidade institucional. Então o que os governadores não querem perder é o dinheiro para fazer propaganda, principalmente em ano eleitoral. E o medo das assembleias é que vão perder orçamento, que vai ter que diminuir assessor, que vai ter que diminuir salário. Então tem a compensação, é uma proposta, todo mundo sabe que eu sou um fiscalista, que eu sou responsável do ponto de vista do equilíbrio fiscal. Então apresentei essa proposta porque a população já paga, metade do carro já é imposto. Então você compra 2 carros, um para você, um para o Estado. Depois que você comprou 2 carros e ficou só com um, você ainda paga um aluguel, como se o carro não fosse seu, para o Estado todos os anos, de 2 a 4%. Essa é a proposta e eu estou otimista porque eu consegui as assinaturas, conversei com o presidente Hugo Mota, ele já despachou para a Comissão de Constituição e Justiça, conversei com o presidente da Comissão de Constituição e Justiça, ele já designou o relator, conversei com o relator, ele disse que depois da primeira audiência pública, ele já apresenta o seu parecer e a gente vota o projeto. Kim, Flávio Bolsonaro como pré-candidato à presidência da República foi a melhor escolha do bolsonarismo, na sua percepção?
pro bolsonarismo foi a pior escolha, pro PT foi a melhor, né? Porque não existe quem tenha mais telhado de vidro do que o Flávio Bolsonaro, né? Se eles escolhessem um Ratinho, se eles escolhessem um Caiado, se eles escolhessem um Tarcísio, todos eles, primeiro, teriam uma rejeição muito menor do que o Flávio. O Flávio ele é tão rejeitado que quando ele foi escolhido, teve rebelião dentro da própria direita bolsonarista. Os próprios bolsonaristas falaram, pô, não é possível que vocês, tanta gente pra escolher, vocês escolheram o Flávio, né? Se quisessem alguém com sobrenome Bolsonaro, tinha a Michelle, que tem uma rejeição muito, muito menor e que fala muito melhor do que o Flávio. Então, pro campo bolsonarista, foi um péssimo nome e pro PT foi um ótimo nome. E assim, eu digo pra vocês, porque eu tô lá, né, no Congresso. E os deputados bolsonaristas, eles não têm coragem de falar isso publicamente, porque seria suicídio político, mas eles falam pra mim, o Flávio, porra, é um bosta. O Flávio tem a menor condição de ser escolhido como candidato. E os petistas falam, não, estamos soltando rojão. Estamos fazendo churrasco com o Lula pra comemorar a candidatura do Flávio. Depois, tanto que, qual que é a estratégia do PT? Daqui a 3 dias, eles vão ligar a máquina contra o Flávio. Por quê? Passou 3 dias, passou o prazo pra governador sair do cargo, pra disputar, e passou o prazo de filiação. Então, o Flávio é o candidato. Não dá mais pra trocar. Aí eles ligam a máquina pra moer o Flávio. Porque tem muito telhado de vidro. O Flávio participou do rachadão da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. E é engraçado, era ele e o Ceciliano, deputado do PT. O deputado do PT era o presidente da Assembleia e dividia o rachadão com o Flávio Bolsonaro, né? Depois, ele compra aquela mansão em Brasília, sem ter nenhuma renda pra comprovar, e tem um escritório de advocacia que, sei lá, ele assinou 2, 3 casos. Fala-se por aí que ele advoga no STJ e surpreendentemente tem sucesso em algumas causas sem ter grande experiência no direito. Então, o Flávio, além de tudo, o Flávio é fraco. O Flávio ele já disputou uma eleição majoritária. Ele foi para um debate para a Prefeitura do Rio de Janeiro. Ele desmaiou no debate? Ele desmaiou por causa de uma pergunta da Jandira Fegali. E ele não só desmaiou, ele defecou nas calças, literalmente. E depois saiu o diagnóstico. Não, literalmente. E ele depois saiu o diagnóstico de que ele não tinha nada. De que ele desmaiou de nervoso. Então, se um cara, eu tô lá, eu já debati várias vezes com a Jandira Fegali no Congresso Nacional. Se um cara treme pra Jandira Fegali, pelo amor de Deus. Com o Lula, então, ele vai cair pra trás. Então, assim, ele é fraco. Olha só a desculpa que ele deu agora pra votar o PL da misoginia, que teve a rejeição grande da direita. Aí ele, vocês não estão entendendo, é uma armadilha do PT, porque é ano de eleição, eles querem me desgastar. Mas filho, você votou a favor, não foi o PT que botou seu dedo lá e votar sim, né? Eu sei como que se vota, eu sou um deputado, você coloca o dedo, a sua digital, ninguém vai lá e aperta seu dedo. Você coloca a sua digital, você vai lá, sim, não, abstenção, obstrução. Ele foi lá, das 4 opções, ele escolheu sim e colocou o dedinho dele lá. Aí ele, não tinha nenhuma chance de mudar isso no Senado. Gente, eu tô acostumado a perder, o meu trabalho é perder, porque eu sou de oposição. Se eu tivesse maioria, eu era o governo. E mesmo quando eu vou perder, eu obstruo, eu atrapalho, eu faço com que a vitória seja mais custosa. Então, um projeto que poderiam aprovar em segundos, eu faço durar horas. Por quê? Porque é oposição, eu quero atrapalhar ao máximo. Se acontece alguma coisa no meio do caminho, sai um escândalo envolvendo o relator, o autor do projeto, tem pressão popular, eu viro o jogo. Na maioria das vezes viro? Não, 90% eu perco. Mas nas 10% que eu ganho porque contra as chances, contra as probabilidades, eu fui lá, obstruí e trabalhei. Por que ele não fez isso? Ele não deu um discurso da tribuna, ainda votou a favor. Então é uma desculpinha. Desculpinha de quem trabalha como ele trabalha, sem ler projeto, sem saber de fato o que é um trabalho parlamentar. Gente que ficou décadas e décadas só com interesse mesquinho e sem nunca de fato exercer um mandato. O que você acha do Kim como deputado do Brasil? Vamos espalhar as notícias para todos. E não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal para juntos batermos a meta de 1000 inscritos. Obrigado e nos vemos no próximo vídeo.